Com certeza você já ouviu falar que adaptador de freio não presta, que não fica bom para empinar. Então hoje você vai ver aqui nesse vídeo como que eu fiz para o freio ficar top dessa bike. Tá com o adaptador, resolvi o problema, o freio ficou bom. Então se você está chegando no canal agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar como que eu fiz esse freio ficar bom. Então essa bike aqui, ela é uma bike preparada, o motor dela tem algumas modificações. Eu vou fazer os vídeos aí falando tudo dessa bike, mais pra frente vocês vão ver tudo que o motor dela tem. E eu vou começar pelo freio, que muita gente me pergunta do freio dessa bike, como que eu fiz. Então é um freio que tá com adaptador, ó, vocês podem perceber. E essa bike aqui, por que que eu coloquei o adaptador? Essa bike, eu comprei ela usada e o quadro dela é 26,5. Então não dá regulagem pro freio aqui, eu não sabia, nem o cara que era dono sabia, já não tinha freio atrás. E aí depois que eu montei a bike, montei o motor, tudo, a bike ficou boa, que eu fui resolver o freio por último, né? Aí não deu regulagem aqui no freio, eu fiquei mó desanimado. Aí eu fui perguntar pra quem manja, pra quem sabe, os caras, não vai ficar bom, não presta, colocar adaptador, uns mandou eu cortar aqui, soldar mais para baixo, mas aí você vai levar para os caras soldar, eles solda torto, não solda direito, quebra, enfim, só dor de cabeça. Eu queria resolver o problema fácil, barato e rápido. E todo mundo falando, não, adaptador não fica bom, adaptador não fica bom. Aí tá aqui, ó, o adaptador, e vocês vão entender como é que eu fiz. Primeiro, por que que eu não coloquei aqui? Aqui não ia dar o espaço. Eu ia ter que cortar esse negócio, tirar, e eu não queria mexer com isso, eu queria deixar o quadro original. Eu sou contra esse negócio de ficar cortando e soldando o quadro, tá? Só quando não tem jeito. Então podia colocar ele virado pra cá, com o freio por dentro. Mas aí o cabo ia ficar grande, o cabo ia dar essa volta toda aqui, eu também não queria. Aí eu decidi colocar ele aqui. Tá? Essa bicicleta tem o estribo com freio no pé, então o cabo ficou bem curtinho, ó, como vocês podem perceber do lado de lá. O cabo ficou bem curtinho. Então eu pus os adaptadores aqui. Então aqui já está pronto, eu vou desmontar já, né? Vamos fazer o passo a passo desse freio aqui. E primeiro, por que que o pessoal fala que o freio não fica bom? Que vocês têm que entender o porquê. Então quando você coloca esse adaptador aqui, ele é parafusado aqui, ele fica preso. Como esse tubo é redondo, ele tem uma tendência a rodar para fora. Então quando você aperta o freio, a pastilha ela pega na roda, a sapata e empurra para fora. Então é a mesma coisa que acontece aqui. Isso aqui também às vezes quebra, entorta para fora e o freio não fica muito bom. O freio começa a dar problema. Aí o pessoal tem mania de colocar isso aqui, que chama ferradura aqui na minha cidade. Depende de onde vocês estão aí, o nome é diferente, né? Aqui na minha cidade o pessoal tem mania de colocar de enfeite. Eles colocam umas 4, 5. Aí põe um parafusão bem grandão assim e vai colocando um monte. Então isso daqui serve para ajudar a não deixar isso aqui abrir. Então quando você coloca a ferradura, ela dá mais resistência na ponta desse pino aqui, para evitar que ele abra. Então o freio, é óbvio que o freio vai ficar bem melhor, o V-brake não vai ficar forçando para fora. Além de frear bem melhor, o seu quadro vai durar muito mais. Então esses quadros que tem tendência de quebrar aqui, já não vai quebrar mais por causa disso daqui. Então quando você coloca uma, né, 2, 3, 4, aí já é enfeite. Dizem que até 2 ajuda um pouco mais, né? Mas 3, 4, 5, aqui na minha cidade já veio bicicleta com tanto assim, ó. É um parafuso enorme que põe nisso aqui. Por que que eu coloquei a ferradura aqui? Justamente por isso, quando você põe um adaptador, todo mundo fala que o adaptador não fica bom porque ele roda. Então ele está parafusado aqui, ele vai rodar. Aí quando você coloca a ferradura, ele já não vai rodar mais. Então simples assim. O freio fica bom, freia bastante e o adaptador não vai rodar. Vai ficar ótimo. Esse freio aqui, na verdade, ficou ótimo. Ficou zero essa bike aqui. Zero, zero. O freio dela é impressionante. Só que não dá para colocar a ferradura direto já no adaptador. Quando você compra o adaptador, você não vai conseguir. Então agora eu vou desmontar isso aqui e vou mostrar para vocês como que eu fiz para colocar essa ferradura aqui. Então vamos lá para a parte da adaptação agora. Isso aqui é bem simples. Então estou com algumas peças aqui. São novas, eu nem abri. É para poder mostrar melhor como é que funciona. Então esse aqui é o adaptador, certo? Então como eu disse, ele tem mania de rodar lá porque o quadro é redondo.
Então se você tem uma bike fora de medida igual essa minha, ou se você tem uma bike daqueles modelos antigos que não tem isso aqui, então o pessoal tem que usar isso aqui e o pessoal critica muito, fala que não presta. Então você vai comprar isso daqui, ó, o preço é R$35 aqui onde eu compro, e você vai resolver o problema. Aí muitas pessoas falam que tem que soldar, que senão não presta, não fica legal. Eu particularmente eu não gosto de soldar quadro, tá? Eu só soldo quando não tem jeito. Sem contar que é caro, né? O pessoal cobra mó caro para soldar. Eu até tenho máquina de solda aqui e tudo, mas eu prefiro não soldar, eu prefiro comprar isso daqui. E soldar que eu falo é aqui do lado, né? Soldo no quadro, põe um parafuso, e aí ele não torce mais. Mas de qualquer forma, com o tempo, esse parafuso vai forçando aqui, ó. Ele vai forçar e vai quebrar. Quando você compra novo, além disso, esses parafusos aqui não prestam mesmo. Os parafusos que vem junto, ele é de metal. Então o ideal é você colocar um parafuso de aço para você poder apertar bem isso aqui para ele não rodar. Só de você colocar o parafuso de aço e já apertar bem, ele já não vai rodar. Mas para garantir, né, ainda mais você que dá um grau de bicicleta aí, você que empina, você sabe do que eu tô falando. Se isso daqui rodar, é chão, você vai cair, vai se machucar, certo? Aqui está a ferradura que ajuda ele não abrir. Aqui onde eu compro tá R$25 e já vem com parafuso, tudo. E por que que o pessoal fala que não dá, que não presta? Porque se você reparar, ó, o adaptador ele vem com parafuso para prender o V-brake. E no quadro da bike não, ó. O quadro da bike ele tem o buraco como se fosse uma porca para você colocar o parafuso lá dentro. Então repare que a ferradura já vem até com o parafuso, né? Porque o parafuso original do V-brake não vai alcançar. Então quando você compra a ferradura, ela já vem com o parafuso. Aí como é que você vai colocar? Se você pôs o adaptador e a parafuso também, então você não tem como rusquear, certo? É aí que entra a adaptação que eu vou ensinar vocês a fazer. Bem simples, barata e qualquer um consegue fazer aí. Então qual que tá o segredo? O segredo é que você vai ter que colocar uma porca comprida lá. Aqui, ó. Então você vai colocar o V-brake e ao invés de você colocar a porca curta para prender ele, você vai colocar uma porca comprida. Então como que você vai fazer isso? Você tem várias opções, todas são fáceis e baratas, ó. Uma das opções é você comprar isso aqui. Então aí na sua cidade, se tiver uma loja de parafusos, você pode ir lá e pedir uma porca dupla, que é isso daqui, ou extensor de barra roscada. Para quem não sabe, isso aqui é uma barra roscada, ela tá torta aqui por acaso, eu peguei só para vocês verem, não é da mesma medida, isso aqui também não é da medida certa, é que eu tenho aqui, eu tô usando só para mostrar para vocês como que é, como que funciona. Ela simplesmente é uma porca comprida, isso aqui custa 30, 40 centavos. Se você achar uma dessa que for grandona igual essa daqui, você pode cortar no meio. Vai ficar metade para cada lado. E tem modelos dessa daqui que são menores. Então se for menor, você tem que comprar duas. Uma para cada lado. Certo? Essa é uma opção. É uma opção mais barata, mais fácil. Bem simples. Né? Você vai colocar isso daqui. Aí é lógico que esse parafuso também não vai servir, né? Se você for lá na loja de parafuso e já comprou isso aqui, você compra o parafuso para ferradura também. Que ele é um pouco menor. Ou então você pode cortar esse parafuso aqui também. Ele é comprido por quê? Porque ele vai entrar no quadro quando a bicicleta tem o V-brake original. Mas quando você tá pondo no adaptador, né, ele vai ficar muito comprido, você vai ter que cortar um pedaço. E a outra opção, que foi a opção que eu fiz aqui, que é uma opção mais barata ainda, mais simples ainda, é você usar uma porca dessa daqui, ó. Para quem não sabe, não conhece, essa porca aqui é que segura essa pata de freio, a pastilha de freio. E, meu, isso aqui o pessoal joga fora quando compra a pastilha, porque vem a porca nova. Então se você reparar, ela é um pouquinho maior, ela é mais comprida do que as porcas normais. Só que a rosca dela não atravessa para o outro lado. Deixa eu ver se dá para focar aqui. A rosca dela não atravessa para o outro lado. De um lado é a rosca e do outro lado é onde você colocaria a chave Allen para apertar. Então você tem que fazer a rosca atravessar para o outro lado ou cortar essa pontinha aqui que vai a chave Allen. Se você cortar essa pontinha aqui já dá certo. No caso, como eu tenho macho, para quem não conhece, macho é isso aqui, para fazer rosca, eu tenho macho dessa medida, então eu passei o macho aqui dentro, do lado de cá já tem a rosca, né?
Aí eu passei o macho aqui, quando ele sai do outro lado, a porquinha ficou com a rosca inteira, certo? Ou vocês podem cortar essa pontinha como eu falei. Então simplesmente, basicamente falando, vocês vão precisar de uma porca um pouquinho mais comprida, né? Vocês podem comprar essa, e se na sua cidade não tiver, vocês podem usar essa e cortar essa pontinha aqui como eu falei, ou passar o macho se você tiver o macho, se tiver um parente, um amigo, um colega, qualquer coisa que tenha um macho aí, aquele mecânico gente boa, conhecido, amigo seu, você pode pedir para ele passar, ele não vai te cobrar nada. Pode cortar aqui a pontinha, então tem várias opções, certo? Então vamos ver aqui na bike agora, na prática, como que isso funciona. Então essa aqui é a minha bike, o freio está aqui, então se você observar, não está soldado o adaptador aqui. Aí você coloca o V-brake normal, isso aqui não tem segredo. Eu costumo usar a arruela travante em tudo, tá? Nas minhas bikes, arruela de pressão e porca de pressão. Por quê? Vibra demais, solta tudo. Então tudo que eu vou colocar na minha bike eu sempre compro dessas daqui de pressão. Para quem não conhece, eu vou até tirar aqui, ó. Isso é uma arruela de pressão. Ela ajuda a não soltar sozinho, certo? Então aqui de qualquer forma você já vai ter que colocar uma arruela para você poder botar a porca. Se você botar a porca direto aqui não fica legal. Funciona, mas não fica legal. Então ao invés de colocar uma arruela normal, eu coloquei uma arruela de pressão para evitar que se solte. Então se vocês observarem do lado de lá, eu nem tirei a porquinha. A porquinha tá lá ainda. Agora do lado de cá eu tirei para mostrar para vocês como é que funciona. Então tô com a porquinha aqui, que é a mesma da pastilha. Se vocês observarem, é essa mesma porquinha aqui, ó. É muito fácil de achar essa porca. Então ela é bem compridinha, ó, eu vou colocar ela aqui, certo? Essa aqui, por acaso, eu passei o macho dentro dela, como eu falei, mas vocês podem cortar a pontinha ali onde vai a chave Allen. É lógico, né? Agora que eu cortei, ela não tem mais como apertar com a chave, então eu tenho que usar o alicate. Vocês vão falar assim, pô meu, por que você não põe a chave aí? Porque não tem mais, lembre-se que não tem mais onde encaixar a chave, eu cortei, certo? Aí você vai apertar o V-brake aqui. Isso aqui você não precisa apertar muito, não. A função dele é só não deixar o V-brake escapar para cima. Não tem muito segredo. Então estou apertando aqui. Quando chegar no final, vai ter uma certa resistência nesse caso aqui, porque tá com a arruela de pressão. Certo? Beleza. Chegou no final aqui, né? Se vocês observarem, aí sobrou um pouquinho de rosca para cima aqui, tá vendo? Esse pouquinho de rosca é onde eu vou prender a ferradura. Então tô com a ferradura aqui, ó. Vou colocar a ferradura aqui, certo? Então na prática, agora é que vocês conseguem entender, ó. Ela não vai deixar o adaptador abrir. Então se eu deixar assim, provavelmente vai abrir. É complicado, é por isso que o pessoal fala que esse negócio aqui não presta. Porque ele está parafusado, ele vai escorregar. Com o tempo ele vai fazendo força para cá, vai fazendo força para cá, ele vai escorregar, ele vai abrir. E quando ele abre, aí o freio não fica bom mais. E se abrir no grau é chão, né? Você vai cair, é certeza. Então por isso que isso aqui é importante. Então eu vou colocar a ferradura aqui. Como eu disse, o parafuso original que vem na ferradura, ele é muito comprido, porque ele foi feito para entrar aqui dentro. Então no caso eu arrumei dois parafusos menores aqui, você pode até pegar o que vem na ferradura mesmo e cortar, ou pode usar um menor. E quando você compra a ferradura, ele vem essa capinha aqui, ó, para esconder e tal, para proteger a ponta do parafuso. Eu achei ela bonitinha, eu quis deixar, certo? Então por isso que eu coloquei essa arruelinha maior aqui. Ela é de pastilha também. Eu coloquei essa arruelinha maior. E para dar o tamanho do parafuso, eu coloquei essa outra aqui por baixo também. Então, ó, vou pôr uma aqui por cima, certo? Uma aqui por baixo. Por quê? Porque tá vendo essa ponta de rosca aqui? É o máximo que vai entrar aqui dentro. Se você observar aqui dentro da sua porca, é o que eu tenho de rosca para usar. Então, por exemplo, se você comprou aquela porca comprida, que tem bastante espaço de rosca, você pode colocar um parafuso comprido. Agora, se você fez essa adaptação aqui, você tem que deixar pequeno aqui. Então, ou você corta o parafuso para que ele fique pequeno, ou você pode pôr uma arruela como eu coloquei aqui de calço, ó. Então vai ficar um pequeno espaço de rosca aqui, certo? Que é onde eu vou prender a ferradura. Do lado de lá, a mesma coisa. Se você colocou duas arruelas do lado de cá, você tem que colocar duas do lado de lá. Não vai montar diferente, senão fica torto.
Então coloquei a ferradura, certo? Outra coisa, o pessoal fala mal de adaptador também porque é difícil você montar ele reto. Às vezes não é nem que ele entorta depois, você já montou ele torto. Você monta ele aberto assim, você monta ele assim, ou você monta ele assim, né? É difícil você montar ele reto. Quando você põe com a ferradura, a chance de você montar ele torto diminui bastante, porque a ferradura ela não vai aceitar esse erro, né? Então até dou a dica para vocês, não aperte esse parafuso aqui até o final. Você só encosta esse parafuso aqui, encosta esse parafuso aqui, põe os V-brake, põe a ferradura, aperta a ferradura primeiro e depois vocês vão apertar esse aqui. Porque vocês apertando esse aqui primeiro, aí já alinha, certo? Então, isso aqui também não precisa apertar muito, se você apertar muito vai espanar. Lembrando que na maioria das vezes, essa porca aqui, ela é de alumínio, então é um material bem frágil. Por isso que se você apertar muito aqui, você vai espanar. Agora, se você comprar aquela porca dupla ali que eu mostrei, comprida, ela é de metal, então ela até aceita que você aperte um pouquinho mais. Mas isso não tem necessidade de apertar tanto, é só para segurar a ferradura. Então, ó, apertei aqui, ó. Bom, não precisa muito. Vou apertar ali do outro lado também. E tá pronto o freio com adaptador e ferradura, que todo mundo fala que não dá. Aí, ó. Pronto. Põe a capinha aqui para esconder o parafuso, que eu acho bonitinho. É bom também que o pessoal fica perguntando como é que eu coloquei, que eles não sabem, né? Eu mando assistir o vídeo. Tá aí, ó. Prontinho. O freio com adaptador e ferradura. Mas pensa num freio que ficou bom. Ó, observe que não abre. Você pode botar a força que ele não vai abrir. A ferradura vai segurar. Certo, pessoal? Muito simples, né? Muito fácil. Aí, ó, freio com adaptador e ferradura que ficou bom, não vai abrir nunca. E aqui é só grau. Esse era o vídeo de hoje, pessoal. As dicas aí para colocar o adaptador de freio com a ferradura e resolver o problema do freio da sua bike. Agora vocês vão conseguir deixar o freio top aí. O freio vai ficar zero igual essa bike aqui. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais aí. Qualquer dúvida, qualquer dica, sugestão, pode mandar no nosso direct que a gente vai responder aí. E se você foi tentar fazer e não conseguiu, pede dica aí pra gente que a gente vai ajudar. Beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.